Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano e hoje a gente vai falar um pouquinho sério, a gente vai falar do timão, do que está acontecendo com o Corinthians e o Corinthians, hein? E o Corinthians, que tinha jogado pela última vez no dia 12 de junho, há mais de um mês atrás, retornou a campo no domingo e eu tô tendo a clareza, a frieza emocional para vir falar sobre o Corinthians só agora porque tá desanimador, rapaziada. Não é só o campo, não é só... É muito mais do que só o campo, né? É mais fora do campo, principalmente. As notícias que a gente vê, com o que a gente se conformou, rapaziada. O Corinthians é gigantesco, gigantesco. Todo mundo sabe o que é o Corinthians. O rival mais clubista sabe que o Corinthians é gigante. O Corinthians só não é gigante, mais ainda, não domina o futebol brasileiro porque ele é governado por pessoas corruptas, por pessoas de má índole. E não só o último que saiu, o Augusto Melo, o André Sanches, todos. O Corinthians precisa urgentemente de profissionalismo. A gente se conformou com a mediocridade, com o peso da camisa e a nossa torcida levar o Corinthians para buscar as coisas. O Corinthians em 2012 foi campeão de tudo, campeão da Libertadores, campeão mundial, a gente ficou eufórico, é o Corinthians, agora acabou a brincadeira, acabou a gozação de Libertadores, fomos no Mundial, a gente viu como é difícil ganhar de um time europeu, todo mundo nesse Mundial agora vendo como é bom, gostoso ganhar dos europeus, como um time brasileiro é capaz disso, minimamente organizado, que é o Corinthians na época. E o Corinthians de lá pra cá se desmontou, se desfarelou. Não é por causa de estádio, rapaziada. Não é por causa de dívida do estádio. Não é. Não é por causa dessas pessoas que tomam conta do Corinthians. Enquanto a gente não acordar e ver que o Corinthians precisa ser profissional, eu não sei se eu sou leigo nesse assunto, não sei se a SAF é o melhor caminho, não sei, mas eu tô cansado. O torcedor corintiano tá cansado de ser tirado de trouxa. A gente foi campeão agora em abril contra o Palmeiras, campeão paulista, voltou a gritar campeão depois de 6 anos. É bom pra caramba, mas rapaziada, não é pra gente pensar em título, a gente tem que pensar em arrumar o Corinthians. O Corinthians precisa ser organizado. A culpa do que tá acontecendo no Corinthians não é de Dorival Júnior, não é de jogador. O jogador tem culpa? Tem, mas não é, rapaziada. Olha a zona, a baderna que é. Imagine você trabalhar num lugar que o presidente foi afastado, denúncia de corrupção, aparece que o outro que saiu gastava cartão de crédito do clube pro próprio uso, com resort. Rapaziada, olha o que tá tomando conta do Corinthians. A gente precisa entender que a gente é gigante e precisa de pessoas dignas. Não tem ninguém digno hoje. Eu não vejo ninguém. Não adianta esperar Salvador da Pátria. A torcida precisa fazer alguma coisa. A gente tem que pensar alguma coisa para fazer. É um desabafo porque o Corinthians está jogado às traças, rapaziada. O Corinthians não pode ficar nisso. A gente depender de encaixar, sabe? Foi como aconteceu em 2015, depois que o Corinthians começou a gastar dinheiro, contratou todo mundo, contratou Alexandre Pato, Renato Augusto, montou um time bom, uma base, aí troca Pato com o Jadson, aí dá certo, gastou dinheiro com o Pato, mas deu certo o Jadson, sabe? É tudo no improviso, é tudo no vai que dá certo. Aí campeão brasileiro, jogando muita bola 2015, aí desmonta, aí gasta mais, não ganha nada com os que vieram, nada, não ganhou nada com o Renato Augusto, nada com o Ralf, nada com o Jadson, foi tudo pra China a preço de banana. Em 2016 monta um time ridículo, contrata pro lugar Giovanni Augusto, Marlone, André Balada, sabe? Aí nada dá certo, vai todo mundo embora. 2017, o que acontece? O Corinthians é o Corinthians. A gente tá dependendo disso. Vai encaixar, a torcida vai encaixar. Aí fica Carille, a gente é campeão com o Jô, com o Rodriguinho, sabe? Com Romero. Aí mais sofrimento. Vende, compra, jogadores medíocres, Cantilho, Arauz, sabe? A gente vive disso e esperando para dar certo, para uma hora, e a gente sempre chega porque a torcida, a camisa, mas é pouco, rapaziada. Não temos que pensar em título agora, a gente tem que pensar em arrumar o Corinthians. O Corinthians pede socorro e não é pela dívida. Não é pela dívida, a dívida é pagável. Se organizar, paga.
Por que vocês acham que tem gente interessada em comprar o Corinthians? Porque o Corinthians é uma fábrica de ganhar dinheiro se tiver gente honesta. Mas não tem ninguém honesto, disposto a mudar o Corinthians, porque o Corinthians é isso aqui, ó, é o Parque São Jorge. É esses caras que estão lá no Parque São Jorge sugando a gente, acabando com a nossa paz. Só notícia ruim. Não tem ninguém disposto a mudar o Corinthians. Esses caras não querem saber do Corinthians, eles querem saber de si. Esse Augusto Melo, quem acreditou nesse cara? Desde a primeira vez que ele abriu a boca, dá pra ver o que esse cara era. Assim como todos os outros. Eu fiz isso, eu paguei aquilo. Não é nós, é o Corinthians. Rapaziada, olha a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. É só quem tá bem organizado. O futebol hoje é isso. Não tem mais espaço para isso. O Corinthians não pode ficar na mão de gente que não tá nem aí pro Corinthians, de gente que só quer saber de dinheiro, de levar vantagem. O torcedor corintiano tem que acordar, parar de brigar entre si, defender político dentro do Corinthians. Um defende Augusto, outro defende André. Esses caras que vão para longe. O Corinthians precisa de organização. Não tem análise que seja feita do Corinthians. Não dá para analisar nada. Nada. É jogador que faz música pra apresentador, sabe? Um circo, rapaziada. Um circo. A gente não precisa disso. A gente precisa de gente que... A gente não precisa ter jogador estrela. A gente precisa ter gente que queira estar aqui de corpo e alma e jogue pelo Corinthians. A gente depende disso. O Yuri Alberto é um desses caras que teve 1 milhão de chances de sair e ficou. A gente depende do amor do jogador para poder aguentar essa zona que é o Corinthians. E nem todos aguentam. Nem todos aguentam, assim como é o Memphis. Foi reclamado do salário. Quantas vezes vocês acham que o salário do Cássio ficou atrasado em 12 anos que o Cássio jogou no Corinthians? Quantas vezes ele foi a público reclamar? Tem 1 milhão de críticas contra o Cássio na postura dele como ídolo. Mas internamente não tenho o que falar dele. Porque ele amava o Corinthians. Ele chegou no limite. No limite mental dele. Não era mais o goleiro de sempre e chegou no limite. Ele era um escudo para as diretorias. Então, rapaziada, não é culpa de Dorival Júnior, não é culpa de Yuri Alberto, não é culpa de Memphis. Ninguém implorou pro Memphis vir jogar aqui, prometeram o salário para ele que é pago aí, esse absurdo. Não é culpa de Garro, que se entrega, que vive o Corinthians. Jogadores que a gente depende de jogadores que se apaixonam pelo Corinthians. E ficam no Corinthians enquanto, igual o Garro, teve proposta de River Plate, proposta de Zenit, e fica. Fica porque se apaixonou pelo Corinthians. Ganha bem, claro, mas se apaixonou. A gente depende disso. A gente tem que parar de se contentar com migalhas. O corintiano se contenta com migalhas e com vitórias do passado. O Corinthians é gigantesco. O Corinthians organizado é o maior time das Américas. E a gente tem que entender que a gente tem que cobrar isso. Não é título. A gente gritou campeão agora em abril. Esquece título. Vamos lutar pelo Corinthians, rapaziada. Vamos cobrar profissionalismo. Acabou, chega disso. Chega de ser passado para trás. O corintiano é iludido. Aí daqui a pouco solta uma matéria que patrocinador tal vai trazer tal jogador. Aí tá todo mundo na internet. Vem pro Corinthians, para depois um ano, tudo errado, tudo salário atrasado. Não. Fecha a casinha, vamos organizar, montar um time competitivo. Usa o scout, contrata jogador, sabe? Trabalhador, jogador de elenco, sabe? Vamos organizar, vamos cobrar isso. Organização, rapaziada. Organização. O Corinthians precisa de profissionalismo. Tá desanimador. Eu não fiz análise porque tá desanimador. Eu vou continuar fazendo, o canal não vai parar. Mas tá desanimador. É só um desabafo que eu precisava falar com quem é dos meus, com os corintianos. E a gente precisa acordar, parar de brigar entre si, defender dirigente. Isso não existe. Não existe. Até que me prove o contrário. Entre um cara lá com honra, que queira arrumar o Corinthians, porque o Corinthians dá pra arrumar. Dá pra arrumar. O que não dá é pra aguentar safado no comando do Corinthians. Não importa de que lado seja. André Sanches, Augusto Melo, Duílio, tudo farinha do mesmo saco. Tô cansado. Chega. O corintiano tá cansado. Salve o Corinthians.